Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4, a partir do versículo de número 10. Efésios capítulo 4, a partir do verso 10. Nós estamos falando sobre a jornada da maturidade, falamos da fase de novo convertido que nós chamamos, um bebê na fé. Falamos na semana passada sobre o jovem na vida espiritual, e hoje eu quero falar sobre o maduro, a pessoa que está madura, o adulto, como a Bíblia chama, espiritualmente falando. Há um crescimento espiritual que eu e você precisamos passar, porque se nós não crescermos, nós não desfrutaremos de obras maiores do Senhor. E a maturidade, o crescimento espiritual, diferente do crescimento natural físico, que vem com o passar do tempo, o crescimento espiritual, ele precisa ser intencional. Eu vou mostrar para você a importância, o que é essa herança, que é o desfrute dos maduros na fé. E depois, na fase final da mensagem, eu quero passar um filtro, mostrando para você as características de um maduro na fé. E aí você vai poder olhar para si mesmo e ver se você amadureceu ou se você ainda é uma criança na vida espiritual. E lembrando que ser criança na vida espiritual não é um defeito. Ser um bebê não é um defeito, desde que já passou muito tempo, mas ainda você continua tendo as mesmas atitudes. Eu digo, o tempo de convertido, e ainda você continua tendo as mesmas atitudes. Mas eu quero ajudar você a crescer e a desenvolver. Efésios capítulo 4, a partir do verso 10, Paulo falando à igreja de Éfeso, ele diz o seguinte: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. O 11, está falando de Jesus aqui. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim, ou o objetivo, de preparar os santos para a obra do ministério. Santos são os salvos. Então, qual é o objetivo da liderança na igreja? Preparar os santos, preparar os salvos para o serviço. Irmãos, eu e você não estamos na igreja para sermos servidos, estamos aqui para servirmos. Servir é um ato de alguém que entendeu o seu propósito. E quando nós falamos de servir a Deus, falamos de servir os irmãos. Uma criança, ela precisa de atenção, ela precisa ser servida, mas o adulto, ele serve. Então o propósito da liderança da igreja, pastores, apóstolos, mestres, evangelistas, é edificar os santos, gerar crescimento, amadurecimento. Para quê? Para que ele seja, os membros, os santos, sejam preparados para a obra do ministério. E aí ele continua dizendo aqui, quando fala da obra do ministério, fala do serviço, servir alguém. Não confunda a obra do ministério com tocar, cantar na igreja, pregar na igreja, ser um recepcionista na igreja. Não é isso que ele está falando. Quando ele fala, a obra do ministério é servir o corpo de Cristo, é servir alguém e não ser servido. Na igreja eu quero uma oportunidade, pastor. A igreja não é lugar de oportunidade. A igreja é lugar de servir alguém, de servir uma pessoa, de servir alguém. E principalmente aqueles que são imaturos na fé. Então o que eu faço precisa edificar alguém, ajudar alguém. Se eu não estou ajudando, se eu não estou servindo alguém, então é porque ainda eu sou uma criança. E uma criança, ela não se preocupa com os outros. Uma criança, tudo é meu, é meu, é meu. Já viu uma criança quando ela pega um brinquedo? Isso aqui é meu, é meu, é meu. Essa semana eu levei o meu filho no dentista. E aí a doutora dele, a dentista, falou assim, leva alguma coisa para suas irmãs. E ela deu 2 anel de brinquedo. Aí o João Miguel foi escolher
um anel azul, um rosa e o outro amarelo. Aí eu falei, melhor não. Melhor você pegar 2 da mesma cor, porque senão vai dar briga. Porque sempre o da irmã é melhor do que o dela. Não é assim, criança? A criança pode ter um brinquedo de R$1.000. Se chegou uma outra criança com um brinquedinho de 5 centavos, nem existe mais, né? Ia falar de R$1,99, de R$5. Aquele de R$5 é melhor do que o dele. Por quê? Porque não é dele. Então criança fica olhando para o dom do outro e fala, eu queria ter aquele dom. Eu queria estar no lugar do outro. Mas o maduro, ele não se preocupa se alguém está destacando mais. Ele se preocupa, o que eu estou fazendo é para a glória de Deus e para edificar alguém? Então, continuando aqui o que Paulo está dizendo. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Quer dizer, o coletivo. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, cresçamos em Jesus. Então qual é o objetivo? O propósito? Edificar o corpo de Cristo. O corpo é o coletivo, não é um membro só. Um dedo não é o corpo, o dedo é um membro do corpo. Ou seja, a maturidade, ela nos leva a pensar no coletivo. Então o propósito aqui, segundo Paulo, é para que o corpo seja edificado de forma coletiva, todos sejam edificados. Edificar é crescer, né? Você está num processo de crescimento, até que todos alcancemos a unidade, porque a minha mão, ela não pensa que ela é mais importante do que o meu pé, porque se eu não tiver a minha mão, o meu pé vai sentir também, ele também vai sentir falta, porque o corpo ele está incompleto. Então o corpo ele precisa estar perfeito, ele precisa estar uniforme. Então, até que todos alcancemos a unidade. Divisão, separação é o oposto de unidade. Uma pessoa, quando ela está doente, ela quer se isolar, não é assim? Espiritualmente falando é a mesma coisa, porque uma pessoa, quando ela está crescendo, ela quer unidade. Para quê? Porque essa unidade, ela gera maturidade, até que todos venhamos atingir a medida da plenitude de Cristo. Porque qual é o nosso objetivo? Nos tornar semelhante a Cristo. Então nós estamos crescendo, até chegar na mesma estatura de Jesus. A igreja, ela existe para isso, para nos levar a essa maturidade. Então esse é o nosso propósito. Porque se nós não crescermos, o mesmo apóstolo que escreveu a carta aos Efésios, se nós não crescermos, Paulo escreveu a carta também aos Gálatas. E na carta aos Gálatas, ele vai dizer que, no capítulo 4, que se nós não crescermos, não amadurecermos, nós não somos diferentes dos servos. Porque um servo, um filho, apesar dele ser herdeiro, mas se ele não amadurecer, ele não tem diferença do escravo, ele não tem diferente do servo. Ou seja, ele não consegue usufruir, desfrutar aquilo que é seu por direito. Então falta-lhes para algumas pessoas maturidade para acessar coisas maiores em Deus, coisas maiores no Senhor. Então Deus tem coisas extraordinárias para você. Você já ouviu isso? Alguém já disse para você? Deus tem coisa grande para você. Isso não é um jargão, não é uma palavra motivacional. O que Deus tem a você é algo grande, amém, irmãos? Só que enquanto você não amadurecer, vai ficar no campo da promessa. E tem pessoas que estão há 30 anos ouvindo: puxa, Deus prometeu que Ele tem algo grande para mim, 30 anos e Ele não cumpriu. Porque há 30 anos você não cresceu. Porque você precisa amadurecer.
para que você desfrute de coisas maiores. E essa herança que Paulo fala na carta aos Gálatas, ele dá alguns indícios ali, que é o Espírito habitando dentro de nós, porque a herança que ele está falando não são coisas materiais, ele está falando de coisas espirituais. O que é uma herança, ou o que faz parte do pacote de herança? A salvação. Quando se fala de herança, no Antigo Testamento, a herança era a terra prometida para o povo hebreu, que estava escravo, e Deus prometeu uma terra prometida. Em Ezequiel, era uma terra geográfica. Em Ezequiel, Deus fala que ele era a própria herança para o povo. Ou seja, a herança era o lugar geográfico, mas era a própria presença de Deus. Mas Deus também falou que o povo era a herança. Ou seja, tudo misturado. A herança é a presença, a herança era, falando do povo hebreu, era a terra, a geografia, a terra prometida, Canaã, mas o povo ao mesmo tempo também era a herança de Deus, os filhos são herança que Deus deu para os pais. Então ele está mostrando que ali era a herança para os hebreus, mas Paulo fala a carta aos Gálatas, que quem é de Cristo também é herdeiro de Abraão, e essa herança também é as coisas espirituais que ele tem disponibilizado a nós, mas a herança completa também é Apocalipse capítulo 21, que é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, Apocalipse capítulo 21, fala que dos nossos olhos vão ser enxugadas todas as lágrimas, lá não haverá dor, lá não haverá sofrimento, lá nós teremos acesso à árvore da vida. É a Nova Jerusalém que desce dos céus, ou seja, o governo de Cristo, onde não vai haver mais morte, onde não vai haver mais destruição. Então fala de algo que também é para o futuro, mas de algo também que é do presente. A herança, ela significa também a capacidade de dominarmos o pecado e não sermos dominados por ele. A herança fala da segurança em Cristo. A herança fala da autoridade espiritual contra os demônios. Lembra da mensagem da semana passada? Jovens, sois fortes porque vencestes o maligno, ou seja, a autoridade espiritual, a autoridade contra principados, a autoridade contra espíritos malignos. Quanto mais você vai crescendo, você vai entendendo e se apropriando da autoridade sobre espíritos malignos. João, ele fala em 1 carta de João 2,14, para os filhinhos, novos convertidos, os pecados são perdoados, porque para o novo convertido ele precisa entender que em Jesus ele tem o perdão dos pecados. Para uma pessoa que começou a amadurecer na fé, um jovem na fé, já saiu da infância, mas ainda não está maduro, vocês são fortes, a palavra de Deus está em vocês, e vocês já venceram o maligno. Ou seja, alguém começa a amadurecer na fé, é alguém que não é mais um bebê, que começa já a entender a sua autoridade em Cristo Jesus, que a palavra de Deus está nele, e que ele é forte em Cristo Jesus. Ele já está começando a deixar o domínio do pecado para dominar o pecado. Ele já está virando o jogo, porque ele já está assumindo a autoridade espiritual dele. E para os pais, os adultos, ele diz: e vós pais, vocês conhecem o Pai, ou seja, é revelação. Irmãos, depois de um tempo, quando você amadurece, você não se preocupa mais com batalha espiritual, você não se preocupa mais com demônios, você não se preocupa mais com pecado, você não se... Sabe por quê? Porque você já venceu tudo isso, você já entendeu quem é você em Cristo. Ah, mas fizeram um trabalho de bruxaria, problema de quem fez, coitado da galinha que mataram. Eu não vou me preocupar. Ah, mas tem um demônio me perseguindo. Eu não vou me preocupar, enquanto ele está me perseguindo, eu estou perseguindo a presença de Deus. Enquanto tem uns demônios que estão tentando me caçar, eu estou caçando a presença de Deus. Então eu estou falando para maduro, tá? Agora não vá, você que está começando, querer esse posicionamento de alguém que é maduro, que você vai se arrebentar. Porque você tem lutas ainda que você precisa vencer. Então não queira pular o processo, cada coisa no seu devido tempo. Mas enfim, a herança é essa autoridade, é o conhecer a Deus, é o se relacionar com Ele. E quando eu tenho esse entendimento e eu cresço, eu começo a desfrutar de coisas maiores. Mas Paulo, falando ainda aos Gálatas, no capítulo 4, verso 19, eu quero ler um versículo com vocês, porque esse aqui ainda não tinha lido nessa série de mensagens. Versículo 19,
Paulo está falando com a igreja da Galáxia. Ele diz o seguinte: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Quem era Paulo? O apóstolo. Então ele fazia parte da liderança para edificar os santos. E ele estava dizendo o seguinte: eu estou sentindo dores de parto, até Cristo ser formado em vocês. O que é que ele está dizendo? Não é que ele estava sofrendo, no sentido dele precisava sofrer para o povo crescer. Não. Ele está falando do serviço dele. Que aqueles irmãos, a igreja da Galáxia, eles estavam, o contexto é o seguinte: eles estavam avançando, eles estavam vivendo, correndo bem a corrida, depois eles foram persuadidos e começaram a voltar para as práticas judaizantes, começaram a querer voltar àquelas práticas dos judeus. Irmãos, é o que nós vemos hoje. Não estou criticando, mas tem gente, tem líder, tem pastor que está voltando, trazendo festas judaicas para dentro da igreja, pegando práticas que faziam parte dos hebreus e trazendo para dentro da igreja, costumes, festas, chamando isso de ato profético. Luiz Hermínio fala que é um ato patético, porque na verdade os apóstolos não ensinaram nada disso. Tem coisas que é costume dos hebreus, que é um costume judeu. Eu e você somos brasileiros, temos a nossa cultura, temos o nosso costume. E tem coisas que ficou na velha aliança. Aquilo que é da nova aliança é o que os apóstolos ensinaram. E os apóstolos ensinaram apenas a palavra. Paulo ainda vai falar sobre vocês que guardam festas, sábados, luas, que eram práticas do Antigo Testamento. Ele vai falar que é como se estivesse rejeitando o Evangelho. Mas voltando aqui para a carta aos Gálatas, eles estavam voltando a essa prática. E Paulo diz: quem é que persuadiu vocês a voltarem atrás? Agora eu estou tendo dores de parto, até Cristo ser formado em vocês. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: eu estou trabalhando, me dedicando para que vocês amadureçam, para que vocês cheguem na estatura de Cristo, ou seja, para que vocês amadureçam como Ele. A maturidade é o plano, é o projeto, é o alvo de Deus para mim e para você. Precisamos amadurecer, precisamos crescer e não nos apoiar em objetos, e não nos apoiar em coisas que são nada mais nada menos do que ensinamentos de homens, são coisas que fazem parte da mentalidade humana. Então ele está dizendo: eu estou lutando para que Cristo seja formado em você. Então o nosso objetivo, irmãos, como igreja, é Cristo ser formado em você, é Cristo ser formado na sua vida, é você amadurecer e chegar à estatura de Cristo. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo individual e coletivo como igreja de Cristo. É por isso que quando você quer amadurecer, quando uma criança ela vai amadurecer, quando ela vai de uma fase para outra, ela tem que perder. Ela tem que perder. Quando você vai tirar a chupeta de uma criança, ela chora, não chora? Ah, mas eu acostumei a dormir, papai e mamãe, com a chupeta na boca. Mas você já está grandinho, tem que tirar. Vai perder algumas noites. Você vai tirar a mamadeira, vai chorar. Você vai tirar a fralda de uma criança, ela vai chorar, vai reclamar, vai fazer xixi na cama algumas noites, faz parte mas é uma perca. Você está entendendo porque às vezes Deus permite algumas situações que você perde o sono? Algumas coisas que você começa a ficar preocupado demais? Algumas coisas que você está chorando que Ele tirou da sua vida? Algumas ajudas que você imaginou que alguém ia colocar uma mamadeira na sua boca, e alguém foi lá e tirou, e falou: vai lá na cozinha e prepara a sua comida, porque você está em fase de crescimento, e crescer, irmãos, dói. Nós estávamos brincando ontem com alguns homens, e a gente estava falando assim, quando éramos crianças nós reclamávamos da escola, né? Ah, tem que levantar cedo e ir para a escola. A escola parecia uma eternidade quando estávamos em sala de aula. Era 4 horas apenas.
Nós nem imaginávamos que agora tem que ficar 8 horas dentro do trabalho. Às vezes 9, 10, 11, 12 horas. Por quê? Faz parte do crescimento. Então crescer dói. Então para você ter coisas maiores de Deus, Ele vai tirar a chupeta da sua boca, vai tirar mamadeiras, vai tirar a sua fralda, você vai chorar um pouquinho, vai deixar você um pouquinho sozinho, você vai ter aquela sensação, mas faz parte do seu crescimento. Você um dia não pediu coisas maiores de Deus? Pois bem, está trabalhando, gerando um amadurecimento. Então Paulo escreve essa carta com esse propósito de levar aquele povo ao amadurecimento. Agora, olha o que a Bíblia fala a respeito de amadurecimento, de crescimento. Romanos capítulo 8, verso 12. E eu quero mostrar para você que o maduro na fé, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Ele não é mais conduzido por sentimentos, ele é guiado pelo Espírito. Romanos 8, 12. Diz assim: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, o que é que ele fala? Morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos, por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros de Deus, e cordeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos o quê? Glorificados. Nós pegamos essa palavra glorificados e queremos ser glorificados, mas o contexto todo nós desprezamos. O que é que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte: vocês não estão devendo mais a carne. O que é a carne? A obra pecaminosa. A minha carne, o meu corpo, ele é tentado. Somos tentados, somos ou não somos? Diariamente, amém? Somos tentados diariamente. Só que eu não devo nada à minha carne. Eu não tenho que obedecer à minha carne. Porque se eu obedecer, o que Paulo está falando? Se você obedecer à sua carne, o que é que vai acontecer com você? Se você obedecer à carne, o que é que vai acontecer com você? Se você obedecer à sua carne, o que vai acontecer com você? Você vai morrer. Espiritualmente. Por que tem gente que não consegue orar mais? Por que tem gente que não consegue ler a Bíblia mais? Não consegue congregar mais? Está morto. Mas por que morreu espiritualmente? A culpa é de quem? Sua, porque você obedeceu à sua carne. Não vou ler a Bíblia não. Não vou orar não. Não vou ler a palavra não. Não vou mais fazer isso. Você ficou lutando contra a vontade do Espírito. E você cumpriu o desejo da carne. O que é que aconteceu? Morreu. Mas ele está dizendo o seguinte: se pelo Espírito você mortificar a sua carne, colocar a sua carne na cruz, você vai ter vida. O Filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito e não pela carne. Filho ali é o filho maduro. O maduro, ele não faz o que ele quer, ele faz o que é necessário. O maduro, ele não ora quando ele quer, ele ora diariamente. O maduro, ele não lê a palavra quando ele quer, ele lê a palavra diariamente. Por quê? Porque ele sabe, se ele não lê a palavra, se ele não orar, se ele não congregar, se ele não adorar, ele morre. Então ele faz coisas para a sua própria sobrevivência. Agora, qual é o segredo, a chave de tudo isso? Pelo Espírito. Então eu só consigo vencer a mim mesmo se eu tiver um relacionamento com o Espírito Santo. Se eu tiver um relacionamento com o Espírito Santo, eu não dependo da unção dos outros. Eu vivo pela intimidade que eu tenho com Ele. Você não foi chamado para andar com Ele, para aplaudir um homem que tem intimidade com o Espírito Santo. Você foi chamado para ser o homem que tem intimidade com o Espírito Santo. Você não foi chamado para admirar uma pessoa que tem conhecimento da palavra, para admirar uma pessoa que anda em santidade. Você foi chamado para ser essa pessoa que anda em intimidade. Mas para isso você precisa crescer, amadurecer.
Porque quando você tem uma vida no Espírito, você entende que você não é escravo, você é filho, e como filho, você é herdeiro, e como herdeiro você tem um Espírito, e o Espírito Santo, ele testifica no seu coração, que você é filho de Deus. Eu quero, pastor, ouvir a voz como alguns dizem que ouvir a voz do Espírito. Ore e jejue até você ter a sua experiência. Eu quero entender a palavra como alguns entendem, então leia a palavra até você entender. Mas é difícil de entender, eu também concordo, eu sei que é difícil, porque muitas coisas não fazem sentido com a mente humana. Eu mesmo tenho muita dificuldade, pode não parecer para você, mas eu tenho muita dificuldade de compreensão. Eu tenho que ler um capítulo 3, 4, 5 vezes para compreender, se você quer saber. Para mim ler um livro, eu faço um esforço que você não tem noção. Quando eu termino a leitura de um livro, parece que eu cansado, exausto. Eu tenho muita dificuldade, então eu tenho que ler, e eu releio, e faz parte do meu chamado ler. Eu preciso ler, eu tenho dificuldade. Então às vezes eu leio um pouco, aí eu paro, às vezes eu leio em pé, às vezes eu fico andando igual um besta em casa, em pé assim, ó, com o livro, lendo, porque eu preciso entender, eu preciso compreender. Eu leio às vezes de pé, andando, caminhando, porque eu preciso, porque quando você tem desejo pela palavra, o desejo, ele é maior do que a sua limitação. Enquanto o seu desejo pela presença não for maior do que o seu cansaço, do que a sua fraqueza, do que as suas desculpas, você não crescerá. E se você não crescer, meu irmão, você vai ficar só se empolgando com profecia de gente que está dizendo, oh, Deus tem algo preparado para você, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, e realmente Ele quer fazer, mas se você não amadurecer, pode 300 mil pessoas profetizar na sua vida, que não vai acontecer absolutamente nada. Então o crescimento é algo que eu e você precisamos ter. Olha o que o apóstolo fala na carta aos Hebreus, no capítulo 5, verso 11. Hebreus capítulo 5, a partir do verso de número 11. O texto diz o seguinte, você vai compreender agora qual o nível espiritual que você está. O apóstolo aqui, o escritor, para mim eu entendo que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, diz o seguinte: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora, deixa eu ler nessa tradução aqui, pois embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus, ou básicos da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Lembra da primeira mensagem? Leite é para criança, amém, irmãos? Alimento sólido é para adultos. Então o apóstolo está dizendo, olha, eu tenho coisas difíceis de explicar, para vocês entenderem. E vocês não vão compreender porque vocês precisam de leite ainda. Eu queria dar um alimento sólido, mas vocês ainda precisam de leite. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, no ensino da palavra. Não consegue ensinar, porque ainda não cresceu. Mas por quê? No entanto, o alimento sólido é para quem? Os adultos, os quais, pelo exercício constante, exercício constante, exercício constante. Que exercício constante é esse? Praticar da palavra, praticar a palavra, praticar a palavra, praticar a palavra, praticar a palavra. O maduro, ele pratica, ele não fica no campo da teoria, ele não fica no campo da intenção. Não, Deus sabe da intenção do meu coração, Deus sabe que eu tinha a intenção de fazer o certo, mas fez o errado. Criança, criança, criança. O adulto, ele pratica a palavra, não é uma vez, não é uma semana, ele pratica constantemente. Então a constância, ela gera maturidade. Então, pelo exercício, pela prática, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, uma pessoa madura, ela consegue praticar a palavra.
ela consegue perdoar, ela consegue obedecer, ela consegue andar em espírito, ela consegue ter vida com Deus, ela não é mais dominada pelo pecado, porque o pecado já não governa mais o coração dela. Ela é tentada? Lógico que é, mas ela não permite o pecado governar a vida dela, porque ela é madura. Aí ele vai dizer no versículo seguinte, capítulo 6, portanto, deixemos os ensinamentos elementares. O que é elementar? Princípio básico. Deixemos o princípio básico da palavra de Deus, a respeito de Cristo, e avancemos para a maturidade. Agora, dá uma pausa aí. Para que eu avance para a maturidade, eu preciso ter exercitado constantemente os princípios básicos da palavra. Se eu não estou exercendo os princípios básicos da palavra, eu não amadureço, eu não chego à maturidade cristã. E se eu não chego à maturidade cristã, eu não desfruto da herança plena, da herança completa. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Agora, quais são os princípios básicos da palavra de Deus, que ele vai dizer que nós devemos deixar? Por quê? Só podemos deixar quando estamos praticando, não é ignorar. Amém, irmãos? Não é não praticar, ele está dizendo o seguinte: o alimento sólido é para aqueles que já exerceram esses pelo menos 6, eu contei aqui pelo menos 6 ensinamentos básicos da palavra de Deus. E eu vou falar desses ensinamentos e você vê se você já está praticando ou não. O primeiro, vamos lá, o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte. Arrependimento de obras mortas. O que é arrependimento? Não é sentimento. Arrependimento é mudança de mente, é mudança de atitude. Eu preciso me arrepender dos meus pecados, mas o arrependimento, ele conduz a uma mudança de vida. Hoje em dia, alguns pensam que para ser perdoado, eles precisam apenas de confessar pecado. Confessar pecado a Deus ou a alguém sem arrependimento, não tem perdão. Se você acha que é só confessar que você está perdoado, você está redondamente enganado. Pecado, para ser perdoado, tem que ter arrependimento e depois confissão. Jesus, quando ele está anunciando o evangelho, diz: arrependei-vos, arrependei-vos. Ele não diz confesse os pecados, ele diz arrependei-vos. Arrependimento é a porta de entrada. Se arrepender de obras mortas, ou seja, são obras que levam à morte, que conduz à morte, significa não apenas uma tristeza pelo pecado, mas é uma tristeza por ofender ao coração de Deus e uma mudança de rota. Se você está na prática do pecado, vou ser bem direto com vocês, porque, irmãos, eu sei que um dia eu vou estar diante de Deus, eu tenho que prestar conta de cada pessoa que passa e ouve as minhas mensagens. Se você está na prática do pecado, e você está nessa, eu confesso, pequei, aí eu confesso, aí eu peco de novo, eu confesso, eu peco de novo, o mesmo pecado, você não se arrependeu, você só está confessando o pecado para tentar aliviar a sua consciência. E se você continuar desse jeito, se você morrer, você vai para o inferno. Você vai passar a eternidade longe dele. Eternamente longe dele. Eternamente. E não tem conversa. É o que a palavra de Deus ela diz. Arrependimento é mudança de atitude, é mudança de rota. Então, o arrependimento e o abandono de práticas pecaminosas é para quem está começando. Para quem está começando. Então, para quem está começando na fé, ele precisa entender sobre o perdão, sobre a graça de Deus. Ele precisa aprender isso. Segundo ensinamento, são o princípio básico do arrependimento de atos que conduzem à morte e da fé em Deus. Para o novo convertido, quem é novo na fé, ele precisa aprender sobre crer em Deus. Você tem que crer, você tem que acreditar, você vai confiar, olha, nele. A salvação é pela fé, a salvação está em Cristo. Então, são ensinamentos básicos na fé. Se alguém ainda precisa ficar convencendo você que você precisa crer em Deus, você precisa acreditar, você ainda está na fase de imaturidade. Terceiro, o arrependimento da fé em Deus. O próximo, 2.
do ensino a respeito de cerimônias de purificação com água, que no original é batismo, cerimônia de purificação com água, e está no plural. Só essa tradução, tem uma outra tradução aí, vai falar de batismos no plural. Tem 3 batismos na Bíblia. O batismo no corpo de Cristo, quando eu reconheço Jesus, eu fui batizado no corpo de Cristo, eu faço parte do corpo de Cristo. Irmãos, é importante você entender isso, para que você, se você não entender, você não vai amadurecer. Batismo no corpo de Cristo, eu reconheci Jesus, eu faço parte do corpo de Cristo, então eu estou batizado no corpo de Cristo. O batismo nas águas, que também é chamado de batismo de arrependimento, reconhecer e demonstrar publicamente a minha fé em Jesus, e o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder. São os 3 batismos que a Bíblia fala. Alguns falam de um 4º batismo, que é o batismo com fogo, que é uma situação de uma prova, onde a sua fé é testada ao limite. Mas enfim, mas vamos ficar só com esses 3 aqui, para não gerar muita confusão. O dos batismos. Então você tem esse entendimento. Poxa, eu já tive entendimento de arrependimento, já tive entendimento de fé, agora já tive entendimento de batismo. Você está entendendo por que para o bebê, o novo na fé, ele tem que desejar a palavra, irmãos? Desejar o leite? Porque é pela palavra, o conhecimento da palavra vai gerando crescimento nele. Outra coisa, da imposição de mãos, que é o 4º ensinamento básico da palavra. Imporão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Oração de imposição de mãos para enfermos. Oração de imposição de mãos para liberar para o ministério. No Novo Testamento, quando alguém era separado para o ministério, alguém de autoridade colocava a mão na cabeça, simbolizando a autoridade, e liberando essa pessoa para o chamado pastoral, profético, enfim. Então, a imposição de mãos, e também a imposição de mãos para liberar palavras proféticas. Paulo fala para Timóteo, né, lembra das palavras proféticas que você recebeu com a imposição das minhas mãos. Então, a doutrina de imposição de mãos. Quer um conselho e algo que eu faço? Não deixe qualquer pessoa pôr a mão na sua cabeça, não. Tem gente que não pode ver uma mão, já quer pôr a cabeça embaixo, uma mão estendida. É só ouvir falar que o fulano revela, põe a mão não, ora por mim aqui, põe a mão na cabeça. Quando você permite que alguém põe a mão na sua cabeça, você está se rendendo à autoridade daquela pessoa. E se aquela pessoa está endemoniada? Se aquela pessoa está endemoniada? Irmãos, os nossos seminários, no meu gabinete, eu já vi de pastor novo convertido manifestar com demônios. Eu já vi gente liderando o ministério de libertação em outra denominação cair endemoniado. Eu já vi gente que profetizava nos supostos dons do Espírito Santo por um espírito maligno. No outro ministério revelava tudo, dava visão, dava sonho, liderava, quase que conduzia o pastor da igreja com as suas visões. Quando veio um dos nossos seminários, caiu endemoniado. Não estou dizendo que não existam os dons do Espírito Santo, existe sim a manifestação, os dons do Espírito, e é poderoso quando alguém é um instrumento de Deus, é um vaso de Deus, e usa a palavra profética cheio do Espírito Santo, mas existe onde tem um verdadeiro, tem os falsos também. Então agora imagine alguém, quando eu vi aquela pessoa endemoniada, eu falei, meu Deus, imagine as pessoas que ela colocou, aquela pessoa, né, colocou a mão na cabeça, orou, profetizou, revelou. Agora voltando aqui, imposição de mãos. A nossa equipe aqui, eu sempre dou palavra de santificação. Não põe a mão na cabeça de ninguém se você não tem vida no altar, se você não tem vida na palavra. Ninguém está brincando aqui de quem é usado por Deus, de quem é o instrumento de Deus. Para impor as mãos, para fazer a obra de Deus, tem que caminhar em santidade. Que é quem não anda em santidade fazendo a obra, mais cedo ou mais tarde sai fora, não aguenta muito. O altar revela, não é o altar físico não, esse palco é um lugar mais alto na igreja. O altar espiritual, a pessoa não suporta. Ela não consegue viver, daqui a pouco a obra começa a pensar, eu estou saindo da obra, mas você vai ver, não estou dizendo todos, tá? Mas depois você vai ver, a pessoa em vez de largar o pecado, larga a obra e continua com o pecado. Infelizmente. Quinta coisa, ressurreição dos mortos. A crença de que em Cristo nós seremos ressuscitados. E o sexto, juízo eterno, ele vai falar também da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, ou seja, um dia nós vamos prestar conta diante de Deus. Então esses são ensinamentos básicos. Então eu preciso estar praticando esses ensinamentos para poder avançar para a maturidade. 5 frutos, tem mais, mas eu pontuei 5 só para facilitar o seu entendimento, de maturidade espiritual. Primeiro, estabilidade diante das crises. Um crente que é maduro, um crente
que é raiz, ele passa a prova, ele passa a luta, ele passa a dificuldade, mas ele não abandona a cruz. Ele não se vende, ele não se entrega. Ele tem estabilidade, porque andar com Jesus não é sinônimo de proteção para não ter problemas. É sinônimo de proteção, que no meio do problema ele vai estar com você. Então, como é que eu amadureço? Então, se eu preciso ter estabilidade, Deus nos leva para águas turbulentas. Às vezes não é o diabo, às vezes é Deus, que nos permite passar algumas situações, para que eu e você possamos ter estabilidade. Então, não tem como ser aprovado, sem antes ser o quê? Provado. Quando eu vejo alguém que chega em mim e fala assim, pastor, Deus me deu uma palavra, eu vou ser pastor. Aí eu dou uma risada e falo, coitado de você. Eu já passei por isso. O terreno que você vai ter que trilhar, a forma como Deus vai ter que te tratar, e dependendo ainda da sua personalidade mais dura, coração mais endurecido, aí que você vai ralar ainda mais. Você tem raiz de soberba, raiz de orgulho. Deus joga você primeiro na desonra, para depois a honra. Aí quando você está no ambiente de honra, você não consegue nem receber a honra, porque você está tão ralado da fase anterior, que você não, nem se você fizer um esforço, você não consegue se soberbecer. Então Deus tem um caminho, tem um trilho para cada um de nós. Então o maduro, ele não se abala facilmente. A confiança nele, no Senhor, é como Jó. Perdeu filhos, perdeu a família, perdeu bens, perdeu um monte de coisa. Ele diz, Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Não abandonou o Senhor. Segunda coisa, segundo fruto de um maduro, vida de obediência, não apenas entendimento. O maduro não tem entendimento apenas, mas ele tem obediência. A obediência é a marca do maduro. E ele obedece mesmo não sentindo, porque o amor dele também se tornou um amor maduro por Jesus. Jesus falou em João capítulo 14, verso 23, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Se alguém me ama, amar Jesus, irmão, não é chorar no louvor, não é num culto, estar chorando, eu te amo Jesus. É você lá na segunda-feira, na quinta-feira, o dia posterior, você chorar aqui dentro, é você obedecer a palavra. Quando você estiver diante de um desafio, diante do marido, a esposa, fala, puxa vida, eu tenho que ser submissa a ele. Tem que ser submissa. Lógico, tem que entender o que é submissão, né? Submissão não é baixar a cabeça, não. É auxiliá-lo na missão dele. Aí você olha, puxa vida, mas eu estou dentro do trabalho, meu patrão, ele é um ímpio. Eu tenho que obedecer ele, por amor a Cristo. Tem que olhar para ele ainda como Jesus, como se você estivesse servindo Jesus. Tem gente que amaldiçoa, esse endemoniado, ele pensa que ele é quem? E os crentes mais espirituais ainda falam, Deus vai matar ele, vai dar uma pedrada na cabeça dele, vai tratar com ele. Não, a sua obediência a Jesus está sendo testada por ele. Não significa que você tem que fazer as coisas erradas, mas tem que respeitar. Deus coloca pessoas de autoridade para ensinar e nos amadurecer, é obedecer a palavra em qualquer circunstância. Terceira coisa, capacidade de suportar os outros em amor. A propósito, como é que está a sua capacidade para suportar pessoas? Pastor, já não estou suportando nem eu mesmo, né? Imagine mais alguém, se chegar alguém perto de mim, às vezes, a incapacidade de suportar, está denunciando a sua imaturidade. Gálatas 6, do 1 ao 12, do 1 ao 2, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão bater nele. É isso que Paulo está falando? Cadê a? 6, 1. Irmãos, se alguém é surpreendido em alguma transgressão, ou pecado, né? Vocês que são espirituais, devem o quê? Devem o quê? É matar o irmão? É o trigo que está já dobrando, é você ir lá e quebrar, que a Bíblia fala, não se amassa, a cana quebrada, a cana aquela que já está torcida, aí você vai lá e pisa no irmão ainda mais. Seu pecador, seu desgraçado, aí começa a xingar a pessoa. Não, qual é a nossa missão? Às vezes é respirar, irmãos, tem uns que a vontade é essa mesmo, né? Mas você tem que respirar fundo. Eu falo, não, fica um pouquinho longe, deixa eu me recompor,
mas eu tenho a obrigação de ir lá e restaurá-lo. Restaurar não é, meu amorzinho, vem cá, eu vou dar-te um abraço. Às vezes a restauração é uma disciplina, é uma correção que você vai dar, mas é uma correção em amor e sempre suportando a pessoa. Se você está com um sentimento que você não está suportando alguém, desconfia até do seu discernimento que você está tendo em relação àquela pessoa, porque o seu discernimento está maculado com a sua alma que está ferida. Então, se você não está suportando alguém, mas eu tive muito discernimento em relação àquela pessoa. Não, você não teve muito discernimento, você teve uma raiva, que você está espiritualizando aquilo, porque uma pessoa espiritual, ele está falando, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Você tem que restaurar e com mansidão. Dá uma respirada funda aí, pensa naquela pessoa que você está cuidando. Você tem que restaurar com mansidão. Eu não posso dar muita risada, senão dá na cara, né? Que eu atendo 300 pessoas, né? Mas vamos lá. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Irmãos, uma lei que é para um conselheiro. Você tem que aconselhar uma pessoa e depois levar aquilo da pessoa para a cruz. Porque senão aquilo que a pessoa fala para você, daqui a pouco você está contaminado para aquilo e está desejando aquilo que a pessoa está confessando para você. Por isso, ele tem que ser maduro na fé, ele tem que ser livre, ele tem que ser liberto. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Quarta coisa, andar no Espírito. O maduro, ele vive de forma espiritual. Já expliquei lá, andar segundo o Espírito. Quinta coisa para encerrar, servir sem buscar reconhecimento. O que você faz? Você quer um aplauso? Você quer um elogio? Porque de repente falta-lhes maturidade. Jesus deu um exemplo lavando o pé dos discípulos e disse o seguinte: vocês querem ser servidos? Vocês querem posições? Em outras palavras, eu dei o exemplo, servi o pé dos irmãos, agora vocês vão lá e fazem o mesmo. Ou seja, você vai servir sem esperar reconhecimento de ninguém. É quando você se disponibiliza ao serviço do Senhor. Que com essa palavra, o Espírito Santo nos leve a esse ambiente de maturidade.